A corrente orgânica é apresentada por alguns de seus defensores como uma superação do racionalismo e é considerada pela maioria dos críticos como porta-voz de um estado de espírito e de um sentimento plástico radicalmente oposto ao mesmo. Bruno Zev tentou comprovar que a arquitetura orgânica era uma superação do racionalismo, o que não era verdade, pois ambos desenvolveram-se em paralelo e não sucessivamente. Após o esclarecimento entre as duas tendências, foram propostos vários critérios tanto por Frank Lloyd Wright quanto por Zev para caracterizar a arquitetura na qual se tornaram pioneiros. Pode-se assim reduzir a 4 elementos principais, os traços que definem a originalidade da corrente orgânica, que são modéstia aparente, onde a simplicidade levava à elaboração de volumes geométricos que se destacam daquilo que os circunda. Na arquitetura orgânica, foi substituído por uma simplicidade marcada por uma preocupação de diluição na paisagem. Preferência por materiais tradicionais, onde entusiasmavam-se com elementos novos de construção, mas sempre utilizavam aço e vidro ou concreto e vidro. Geralmente eram utilizados sozinhos em casas ou edifícios de pequenas dimensões. Rejeição do tipo estandarte ou estrutura modelada como base da composição arquitetônica, no qual os partidários da arquitetura orgânica não admitiam que sua obra pudesse partir de dados estritamente materiais, ou obedecesse a padrões rigorosos ditados pelas possibilidades das indústrias. Primazia absoluta do interior sobre o exterior, onde arquitetos dessa tendência chegaram à conclusão de que a concepção de um edifício era guiada exclusivamente por sua disposição interna. Portanto, o aspecto externo deveria traduzir a mesma. Ambas as tendências citadas foram fundadas na exploração da planta livre e vinculam-se à criação de uma continuidade espacial, fruto da visão cubista. O prestígio de Frank Lloyd Wright nos meios profissionais de São Paulo era enorme, no momento em que a vanguarda carioca se prendia à obra de Le Corbusier. Esse prestígio havia penetrado no ensino oficial graças a Dubugras, pioneiro da arquitetura moderna. Um dos maiores sucessos da época foi João Batista Villanova Artigas, que nasceu em Curitiba no ano de 1915. Formou-se em engenheiro arquiteto pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1937 e se tornou arquiteto, engenheiro, urbanista, professor. Seu estilo é característico da assim chamada Escola Paulista ou Escola Brutalista de São Paulo, dentro do movimento moderno. Depois de começar por uma inspiração orgânica, Artigas continuou por um período de integração dentro do movimento racionalista brasileiro, até desembocar no brutalismo, derivação do termo Beton Brut, traduzido como concreto bruto. Após as tensões mundiais da Guerra da Coreia em 1950, Villanova Artigas teve suas atividades redobradas, abandonou definitivamente a submissão à natureza e passou a optar pelos materiais modernos, estruturas independentes em concreto armado, volumes geométricos claros, transparência e continuidade. Como exemplo, pode-se citar sua casa que retoma seus novos princípios, com a mesma disposição, mesma elevação formal e com algumas variantes nos detalhes e uma maior distinção. Existe mais leveza e elegância no conjunto, bem como maior pureza no volume global. A sala de estar, sob pilotis separados por um pátio, não afeta a continuidade do interior, pois nenhum obstáculo real interrompe a visão de um cômodo a outro, já que todas as paredes são envidraçadas. Com o objetivo de dar um sentido fundamental aos pontos de passagem, temos efeitos de profundidade e unificação, representados pelas cores escuras dominantes que entram em contraste com a claridade de suas dependências. A utilização do tijolo para móveis fixos e paredes da casa permite a união do tradicional e moderno e ainda conserva a linha de simplicidade absoluta que Artigas havia fixado a si mesmo. Tal fórmula foi reaplicada na estação rodoviária de Londrina, onde temos um bloco em forma de prisma trapezoidal deitado que conta com a fachada contínua de vidro e um contrapeso formado por 7 abóbadas enfileiradas colocadas em colunas finas.
Em 1953, Artigas adotou o concreto bruto em seu projeto do estádio do Morumbi, o que não espanta ninguém, já que sempre mostrou gosto pelos materiais sem revestimento, porém ainda é muito cedo para falar de brutalismo. Grandes paredes maciças com apoios que se afinam ao se encontrar com o solo erguem-se representando mudanças e desafios em vários sentidos, podendo ser exemplificado pelas obras de duas escolas, na cidade de Guarulhos e em Itanhaém, que foi criado em alguns meses, onde ambos estavam dentro de um orçamento muito limitado e ainda assim funcionais e de grande originalidade plástica. O colégio de Itanhaém é definido por uma estrutura de concreto bruto, abrangendo uma laje de cobertura que é sustentada por pórticos trapezoidais espaçados com regularidade. No interior, 3 blocos retangulares que correspondem aos cômodos da escola e um grande pátio. Caracterizada como a incorporação de espaços livres e a redução sistemática dos pés direitos, a obra representa evolução, onde o toque de leveza é recolocado em questão, com o desejo de expor os contrastes com uma fusão harmoniosa e suave. Já a Escola de Guarulhos se apresenta com um programa mais complexo e com um terreno vasto, que foi aproveitado tanto de modo utilitário quanto plástico. O bloco, totalmente fechado num dos lados menores, é mais achatado e apertado. Em compensação, o arranjo interno do edifício é mais livre e engenhoso, e seus espaços, cores e iluminação apresentam um desenho inovador. Então nasce o conjunto excepcional com uma mistura de materiais e formas, dignas de um centro cultural. No mesmo ano de término das escolas, foi oferecido a Artigas uma grande oportunidade, o encargo de projetar a futura Escola de Arquitetura e Urbanismo, que seria construída no campus da cidade universitária de São Paulo. A obra apresenta como um vasto paralelepípedo retangular e de laterais cegas, feita em concreto bruto, de pilares do mesmo material, sendo visíveis somente os que ficam em contorno, passando a impressão de serem os únicos existentes. O desenho dos pilares, em forma de trapézios duplos mais altos do que largos e opostos pela base maior, são síntese de que os elementos de sustentação são a continuação natural do corpo sustentado, sem negar sua autonomia estrutural. No caso da Faculdade de Arquitetura, uma verdadeira parede estrutural. A carga da edificação, apesar de pesada, repousa sobre esses pilares e aumenta visualmente uma expectativa psicológica. Portanto, a estrutura que surge não é só fruto de técnicas de dilatação e engenharia, ela adquire significado estético que ultrapassa sua funcionalidade. Esse contraste continua nas partes altas da edificação, que são totalmente fechadas, planas e puras, com as partes de baixo abertas ou envidraçadas, que deixam perceber discretamente, sem revelar na realidade o jogo complexo dos espaços internos. Em seu interior, um ambiente de unidade total, que às vezes é fluido e às vezes canalizado. Um grande vazio central, com mais de 15 metros de altura, com variações bruscas de andar para andar, produz contrastes e saliências. Fechamentos em harmonias de vidro e paredes de cimento que mais parecem mármores de tão cuidadas, rampas oblíquas, combinação da iluminação lateral e inferior com a iluminação central superior do prédio, trazem a sensação de continuidade. Vila Nova tinha como preocupação criar uma arquitetura que facilitasse os contatos humanos, lutando contra as tendências individuais de se fechar, mas mantendo uma flexibilidade suficiente para não haver um constrangimento insuportável. O brutalismo é total, material e espiritual, pois se manifesta tanto no emprego dos materiais nus quanto na evidenciação dos conflitos. Comentando sobre seus projetos de uma maneira informal e comparando sua maneira com a de Oscar Niemeyer, Vila Nova disse que os dois têm as mesmas preocupações e encontram os mesmos problemas, mas enquanto Oscar sempre se esforça para resolver as contradições numa síntese, ele as expõe em seus projetos, pois, em sua opinião, é preciso expor essas contradições sem temê-las. Esse brutalismo, plasticamente, deve muito a Le Corbusier, que substituiu a rejeição da impressão de peso pela leveza raramente alcançada com concreto bruto. João Vilanova e Carlos Cascaldi projetaram também um imenso edifício longilíneo que pode ser considerado arquitetura brutalista da melhor qualidade.
O prédio, que abriga os vestiários do São Paulo Futebol Clube, possui estrutura de concreto armado com lajes nervuradas, pilotis em Ys abertos que mergulham e cortam o vão, impressionando pela audácia. O nível superior é basicamente fechado por empenas de concreto com iluminação zenital e algumas descontinuidades oportunas nas fachadas. Os autores do projeto sabiam o que estavam fazendo quando adotaram a solução de sublinhar os vários componentes da estrutura em cores diferentes. O brutalismo, desde o tijolo nu do começo ao concreto bruto do último período, é a sequência de ideias não lógicas, e essa passagem dificilmente poderia ser direta, pois foi preciso a reviravolta de 1945 e a adesão do funcionalismo geométrico para criar as condições estilísticas. A arquitetura brutalista é pensada em termos de economia, sobriedade, sem perder no vocabulário arquitetônico, afirmando a decisão do arquiteto através de sua maturidade e personalidade.